19 de maio de 1986, 20h15. Os radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, em Brasília, começam a registrar algo impossível. Não eram um ou dois alvos, eram 21. 21 objetos voadores não identificados invadindo simultaneamente o espaço aéreo de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná. Eles apareciam, desapareciam, mudavam de direção instantaneamente e alcançavam velocidades de até 15 vezes a velocidade do som. Em resposta, a Força Aérea Brasileira fez algo sem precedentes. Ordenou a decolagem de 5 caças de combate, F-5E Tiger II e Mirage 3, para interceptar os objetos. O resultado? Uma perseguição de 3 horas que entrou para a história como a Noite Oficial dos OVNIs. E 4 dias depois, o próprio ministro da Aeronáutica foi à televisão nacional confirmar: sim, aconteceu. E não, eles não têm explicação. Para entender a magnitude desse evento, precisamos voltar ao Brasil de 1986. O país vivia sua redemocratização. José Sarney era presidente há pouco mais de um ano, após a morte de Tancredo Neves. Era o início da nova república, um momento de esperança e transformação. E foi nesse contexto, com toda a atenção nacional voltada para a política, que o céu brasileiro decidiu chamar a atenção para si. São José dos Campos, São Paulo. Segunda-feira, 19 de maio. Uma cidade estratégica, sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Centro Técnico Aeroespacial, o CTA. Ali, a apenas 90 quilômetros de São Paulo, começaria o evento ufológico mais documentado da história brasileira. 18h30. O sargento Sérgio Mota da Silva, operador da torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, observa algo estranho no céu. Um ponto luminoso intenso que muda de cor, vermelho predominante, e não se move como um avião convencional. Ele entra em contato com o piloto Alcir Pereira da Silva, que naquele momento sobrevoa a região em um avião Xingu, vindo de Brasília. A bordo com Alcir está uma figura importantíssima, o coronel Osiris Silva. Osiris Silva, fundador e então presidente da Embraer, engenheiro aeronáutico formado pelo ITA, ex-piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Naquele dia específico, ele voava para São José dos Campos porque acabara de ser convidado pelo presidente José Sarney para deixar a Embraer e assumir a presidência da Petrobras. Em outras palavras, não era qualquer pessoa. Era um dos homens mais respeitados da aviação brasileira. Quando Sérgio pergunta se Alcir e Osiris estão vendo algo em comum, a resposta inicial é não. Mas minutos depois, às 21h08, eles avistam um objeto luminoso, parado no ar, com forte luz amarelada tendendo ao vermelho. Não era um planeta. Não era uma estrela. Estava se comportando de forma inteligente. Osiris Silva, anos depois em entrevista à Rádio Bandeirantes, descreveu: era um corpo celeste bastante luminoso, que parecia um lustre comum, exceto pelo tamanho, talvez um pouquinho mais alongado. Eles pediram autorização para desviar a rota e investigar. Tentaram se aproximar 4 vezes. Em todas, o objeto desaparecia. Enquanto Osiris e Alcir tentavam alcançar o objeto em São Paulo, os radares do SINDACTA em Brasília registravam uma invasão massiva. Não eram 3 ou 4 alvos. Eram 21 objetos distribuídos sobre 4 estados brasileiros. Alguns se moviam a velocidades nulas, 0 km por hora, completamente parados no ar. Outros a velocidades lentas, entre 4 e 60 km por hora. E de repente, sem aceleração gradual, alcançavam 3.600 km por hora. 3 vezes a velocidade do som. O major aviador Ney Antunes Cerqueira, chefe do Centro de Operações de Defesa Aérea, tomou uma decisão drástica: ordenar 2 operações de interceptação simultâneas. 22h23. Base aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Decola o primeiro caça F-5E Tiger II, pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho. Kleber estabelece contato visual e radar com um dos objetos a 12 milhas náuticas, cerca de 22 quilômetros. Ele acelera. O objeto se desloca da esquerda para a direita. Depois, sobe verticalmente. 22h45. Base aérea de Anápolis, Goiás. 3 caças Mirage F-103 decolam em sequência. Primeiro, o capitão Armindo Souza Viriato. Depois, o capitão Júlio César Rosenberg. Por último, o capitão Rodolfo da Silva Souza. Rodolfo teve uma experiência particularmente perturbadora. O controlador de radar percebeu um padrão. Toda vez que o caça virava, o objeto virava.
Quando Rodolfo acelerava, o objeto acelerava. Ficava sempre na cauda do avião, como se estivesse brincando. Nas próprias palavras do controlador para o piloto: Ok, garoto, o plot tá sempre às suas 6 horas, ok? Quando você faz curva, ele tá sempre fazendo curva à sua frente. Ele vem para cima de você, passa na sua vertical em cima ou embaixo e fica na sua cauda o tempo todo. Tentando enganar o objeto, Rodolfo apagou todas as luzes de navegação do avião. Ainda assim, o objeto continuou seguindo. 22 horas e 50 minutos. Base aérea de Santa Cruz. Decola o segundo F-5E Tiger II, pilotado pelo capitão Márcio Brizola Jordão. Ele avista uma luz vermelha no horizonte sobre o mar. Tenta interceptar. Sem sucesso. Combustível acabando, precisa retornar. Ao todo, 5 caças voaram por horas tentando alcançar os objetos. Nenhum conseguiu. E o mais perturbador, os pilotos descreveram objetos que demonstravam comportamento inteligente, mantinham distância, voavam em formação, reagiam às manobras dos caças. 23 de maio de 1986, 4 dias depois do incidente. O ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Júlio Lima, faz algo sem precedentes na história militar brasileira. Ele convoca uma coletiva de imprensa e, ao lado dele, os pilotos que voaram naquela noite. Não é um desmentido, não é uma explicação confortável, é uma confirmação. Moreira Lima declarou à imprensa: radar só detecta superfícies sólidas, objetos metálicos e nuvens pesadas. Não havia nuvens nem aeronaves convencionais na região. O céu estava limpo. Radar não tem ilusão de ótica. Ele fez uma pausa e continuou: só podemos dar explicações técnicas e não as temos. E finalizou com uma palavra: é fantástico. A notícia explodiu. Jornal Nacional, fantástico. Jornais impressos, rádios. Pela primeira vez, oficialmente, o governo brasileiro admitia: objetos voadores não identificados invadiram nosso espaço aéreo e não sabemos o que eram. O ministro prometeu um dossiê completo em 30 dias, mas o relatório oficial só seria divulgado 23 anos depois, em 2009. E quando finalmente foi liberado, o documento era ainda mais perturbador do que qualquer teoria da conspiração. Assinado pelo brigadeiro José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, em 2 de junho de 1986, o relatório dizia: como conclusão dos fatos observados, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação. Inteligência. A palavra estava ali, em um documento oficial. 2009. Os documentos são liberados. 2015. O Arquivo Nacional disponibiliza 16 áudios das comunicações entre pilotos, controladores e o sistema de defesa. Você pode ouvi-los hoje, são públicos. São 743 registros sobre OVNIs no Brasil entre 1952 e 2016, todos arquivados oficialmente. Mas nenhum caso se compara ao de 19 de maio de 1986. Osiris Silva, já aposentado, falou abertamente sobre o caso em diversas entrevistas. Ele nunca recuou, nunca disse que se enganou. Sua posição sempre foi clara. Não fossem os registros do radar, não teria coragem de me expor. Mas os registros existem. Jackson Luiz Camargo, ufólogo e autor do livro A Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, declarou à BBC: é o caso com o maior número de testemunhas em todo o planeta. Então, o que aconteceu naquela noite? As teorias variam. Fenômenos atmosféricos raros, como raios-bola, guerra eletrônica de potências estrangeiras testando nossas defesas, tecnologia experimental secreta, ou algo que não queremos admitir. O próprio relatório da FAB descarta a maioria dessas explicações. Raios-bola não voam em formação. Guerra eletrônica não aparece visualmente para pilotos. E tecnologia experimental não demonstra capacidade de aceleração instantânea de 0 a 3.600 km por hora. Hoje, quase 40 anos depois, a noite oficial dos OVNIs permanece sem explicação definitiva. Não porque faltam evidências. Pelo contrário, há evidências demais. Radares, pilotos, áudios, documentos oficiais, testemunhas de credibilidade inquestionável. O problema não é a falta de dados, é que os dados desafiam tudo que achamos que sabemos sobre física, tecnologia e até mesmo sobre nossa posição no universo. Em 19 de maio de 1986, algo entrou no espaço aéreo brasileiro. 21 objetos que não deveriam existir, que não podiam existir, mas existiram. E tudo isso está registrado, oficialmente, permanentemente.
esperando por uma resposta que talvez nunca chegue. Como eu disse, os áudios e documentos da Noite Oficial dos OVNIs estão disponíveis gratuitamente no site do Arquivo Nacional do Brasil. O que você acha que aconteceu naquela noite? Deixe seu comentário respeitoso aqui embaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.